Cauã Barros está de volta ao Vasco. E você agora está se perguntando o que o Barros evoluiu, como ele está jogando atualmente e como ele pode acrescentar a esse time do Vasco. O Barros estava emprestado ao América Mineiro na temporada passada de 2024. Ele já havia se destacado quando foi emprestado para o Amazonas também na Série B. Inclusive, teve agora, o interesse recente do Cruzeiro na contratação do Barros. E aí o Vasco abriu os olhos de que, cara, o Barros pode ser um jogador importante para o elenco do Vasco, porque ele tem algumas características que faltam nesse nosso elenco, de volantes que tem essa capacidade de área a área, o famoso box to box, que marca, que ataca, e que também tem uma coisa muito legal no Barros, que é que ele é um jogador que, apesar de ser um volante, tem 1,83 m de altura, ele é muito bom no jogo aéreo, ofensivo e defensivo, e o Vasco tem como uma de suas grandes carências esse jogo aéreo, tanto ofensivo como defensivo. Então eu vou te mostrar agora como é que o Barros pode acrescentar esse time do Vasco e como é que ele vem jogando, beleza? Vem comigo. E é assim que o volante Cauã Barros pode acrescentar ao time do Vasco. O primeiro ponto que a gente vai destacar nele é o jogo aéreo do Cauã Barros. É um jogador que marca gols de cabeça e tem como uma de suas grandes virtudes vencer esses duelos aéreos, independente de ser ofensivos ou defensivos. O Barros é um volante que tem essa boa impulsão e sabe vencer esses duelos, então ele é importante. Marcando gols de cabeça para o time, muitas vezes ele pode infiltrar na área e marcar gols de cabeça. A gente tá vendo jogadas de bola parada, com o Barros sendo bem importante, Aproveitando a sua boa estatura de 1,83 m, marcando alguns gols de cabeça, o volante Cauã Barros. Agora ele batendo essa bola parada, batendo esse escanteio, que acaba virando uma assistência do Barros. Um dos pontos que o Barros sempre foi muito bom desde os tempos dele no Vasco era isso aqui. Quando ele recuperava essa bola rapidamente, o Barros tinha a capacidade de levantar a cabeça, mapear o ambiente e de rapidamente, em poucos segundos, ligar uma jogada de perigo, uma transição rápida para deixar o seu companheiro às vezes ou em condições de marcar o gol, como foi nesse lance aqui, ou em condições de dar uma assistência para o seu outro companheiro. Barros é esse volante área a área, tem essa característica de conseguir carregar a bola, conduzir a bola e romper linhas do adversário, ganhar campo para o time. Um jogador de boa qualidade técnica, jovem, bom fisicamente também, acrescenta nessa parte física, aguenta correr o jogo todo. Barros consegue ter uma alta intensidade, marcando e atacando área a área. Fecha a linha de passe, recupera a posse de bola e rapidamente o Barros em 2 toques já liga um contra-ataque para o seu time. Essa é uma característica muito boa do Barros, mais uma vez fechando essa linha de passe, não deixando entrar essa bola no entrelinhas do time. E aqui nessa recomposição defensiva, lateral do time deixou espaço, o Barros vai lá e vai recuperar essa posse de bola limpo na bola. Uma coisa legal também do Barros é ele geralmente costuma, claro, às vezes vai fazer falta, mas fazer isso aqui, roubar limpo na bola. Não precisa fazer a falta, por exemplo, próxima área, para depois levar perigo ao seu time. E aí sempre com essa característica, recupera a posse de bola e rapidamente já liga. Recupera a bola, morde, salta a pressão e já liga a jogada. Agora aquilo que eu falei para vocês, o Barros pisando na área. Hoje faltam volantes no Vasco que pisem na área, que sejam esse elemento surpresa que chega sem marcação. E aí o Barros tem esse papel importante aí, quase marca o gol, pisa na área e utiliza bem do cabeceio, que é uma das suas boas armas. Barros é muito bom nesses duelos aéreos. Infiltração do Barros, levanta a cabeça, mapeia e tenta fazer o passe para dentro da área, que acaba sendo cortado e interceptado. Barros já havia se destacado muito no Amazonas. É que outra coisa que o Barros evoluiu, se tornou um volante com bastante capacidade de bolas longas, de conseguir enxergar os seus companheiros em boas condições e de inverter corredor, trocar corredor por meio dessas bolas longas. Ele tem um percentual muito alto de acerto de passes longos, o Barros. Isso aqui é algo que ele vem evoluindo cada vez mais na carreira, essas fatiadas, variar corredor, levantar a cabeça, quebra o pescoço e aí vê a possibilidade do companheiro livre do outro lado, ele vai lá e faz essa inversão de bola. Domina, já deixa a bola no jeito, bola descoberta, quebra o pescoço, vira a bola para um lado, onde vai ter a vantagem para o seu companheiro chegar aqui no 1 contra 1. Barros é um volante que, por exemplo, eu acho ele mais intenso e mais interessante do que alguns volantes que hoje estão no Vasco. Então ele é esse jogador que vai virar uma opção para o técnico Fernando Diniz. Volante de boa força física, boa capacidade física, que faz isso aqui muito bem, novamente fechando a linha de passe, recuperando a posse de bola para o time.
sempre atento aos movimentos do adversário, tendo uma boa leitura para recuperar essa posse de bola. E é claro, é óbvio que a Série B tem um nível abaixo de uma Série A de Campeonato Brasileiro, mas o jogador está se destacando lá, é um ativo do Vasco, e eu acho interessante essa volta do Barros, até porque o Vasco precisa de jogadores com saúde para essa posição. E agora o que eu falei para vocês da imposição aérea do Barros nessa bola defensiva. Ele é um cara que ajuda muito nessa jogada defensiva também a cortar essas bolas, que é algo que o Vasco hoje tem um problema muito grande. Qualquer bola cruzada contra a área do Vasco, faltam jogadores para se impor nesse jogo aéreo. Geralmente o Vasco perde esse tipo de jogada e tá levando muito perigo ao gol do Vasco. Barros sempre muito ligado na partida aos movimentos do adversário para tentar recuperar essa posse de bola. De novo, limpando a área, afastando essa bola. Barros é um segundo volante moderno, que surgiu muito bem no Vasco, né? Apareceu muito bem naquele Vasco do Barbieri, depois acabou perdendo espaço, foi emprestado, rodou, ganhou experiência e agora pode ser útil ao time do Vasco, não tenho dúvidas disso. Tem muitas características interessantes no Barros, a qualidade do passe dele, que também é boa, consegue observar os companheiros em boas condições de jogo sempre. Mordendo, recuperando posse de bola, tem um percentual alto de bolas recuperadas ali por jogo, o Barros. E às vezes acontece muito no Vasco, né? Alguns jogadores que até têm potencial, saem cedo e depois vingam em outros clubes. Agora que o Barros jogando contra o Flamengo, ele recebe essa bola, tá cercado. Rapidamente, quando ele recebe essa bola, já mapeia o companheiro passando livre e vai quebrar o pé. Olha só a quebrada dele de pé para deixar o companheiro ali em boas condições. Outra característica sempre foi muito forte do Barros, essa tentativa de chutes de média e longa distância, claro, quando você tem espaço para fazer o bate. Como ele é mais um segundo volante do que um primeiro volante, ele realmente é esse segundo homem de meio de campo, ele chega bastante na área, né? Chega bem naquela entrada da área também. Gosta de pisar na área o Barros. Variando o corredor novamente. Porque é importante você ser um volante que tem essa capacidade do passe longo de você variar corredor. Aquele organizando o time aqui, na saída de 3, né? Por que é tão importante você ter essa capacidade da bola longa, da bola fatiada? Tem um volante que faz muito bem isso no futebol brasileiro, que é o Marlon Freitas do Botafogo. E ele se notabilizou por ser esse cara que organiza o Botafogo por meio disso. Das bolas fatiadas, das bolas longas, sempre buscando as costas dos laterais adversários ou dos zagueiros adversários. E aí você, bem treinando isso, pode ser uma arma para o seu time. Você tem um jogador com essa capacidade. E com a juventude do Barros. E é assim que está jogando Cauã Barros atualmente. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis e fui!